Olá, serei seu professor nesta videoaula de ferramentas de modificação. Vamos começar? Tema desta aula: ferramentas de edição. As ferramentas de edição estão localizadas na aba Modify, onde nós temos todas as ferramentas necessárias para poder editar desenhos que já existem ou que estão em construção. Ferramenta Aparar, Trim. A ferramenta Trim, ela fica no ícone, na parte superior da aba Modify, só que ela tem uma setinha. Setinha no AutoCAD significa que ela tem outra função. Então, na mesma função, no mesmo ícone, aliás, nós temos a função Trim, que é aparar, né, ou seja, aparar algumas arestas, alguns pedacinhos de linhas ou entidades que são necessárias para o desenho, ou o contrário dela, né? A função extend, ou seja, eu vou estender linhas ou circunferências ou arcos, né? De acordo com a minha necessidade. Então vamos falar da ferramenta Trim. Habilitando a ferramenta Trim, o comando Trim, pelo ícone, a gente clica no ícone, confirma com Enter e o comando ele passa, né, através do cursor, a me informar onde é possível. Quando ele aparece esse ícone pequenininho à direita, como se fosse um expoente, um xizinho vermelho, significa que é possível fazer o corte. Então você vê, vocês podem observar que eu cortei aqui um pedacinho que eu não queria. Vamos supor que eu queira cortar esse trecho aqui para ficar livre. Só clicar em cima e ele fica ativo. Agora, se eu quiser parar esse arco aqui, ele mostra o ícone acima do cursor, um círculo com uma barra, dizendo que não é possível. Eu posso insistir, não vai cortar, não vai aparar. Por quê? Não é possível de se aparar, apenas de se apagar. Esse pedacinho aqui é possível de se aparar. Então eu clico. Uma outra maneira de habilitar o comando Trim é teclando TR, vai aparecer o menu e Enter. Nesse caso, você tem que dar um segundo Enter para confirmar, porque o primeiro Enter é a função do mouse. Daí ele passa a habilitar. Aqui eu tenho uma aresta que eu quero cortar, eu clico, eu elimino. Comando muito útil. Na mesma família, no mesmo ícone, né? Eu desabilito aqui com o ESC. A gente tem o contrário do Trim, né? Vamos dizer assim, que é o Extend. A função que tem como função, né, como objetivo, estender uma linha. Nesse caso, eu habilito a função teclando no ícone. Confirmo teclando Enter. E ele me pergunta qual é o objeto. Por exemplo, esta linha. Eu colocando em cima sem clicar, né, ele já está me informando até onde ela vai. Então, se eu clicar, eu efetivo o que ele me mostrou. A próxima linha. Ele já está me mostrando que ele vai até esse segundo arco aqui. Eu clico. Eu movimento o mouse, ele já me habilita a estender mais. Se eu for clicando, ele vai atravessando os arcos que eu fiz como exemplo para poder estender. O mesmo ocorre com essa linha vertical aqui. Para esse lado, eu clico. Se eu clicar nessa aqui de baixo, ele já entende que eu quero a região central do círculo e ele vai me habilitando cada vez mais estender. Vamos ver mais um exemplo da função Extend no círculo que está interrompido aqui, né? Eu vou habilitar aqui a função Trim para poder aparar. Estou aparando aqui as entidades. ESC,
função extend, enter, e ele já me mostra o trajeto. Clico, ele estendeu o pedacinho de círculo ali para mim também. Agora nós temos a função para movimentar, para mover um desenho, a função move. Então, eu posso habilitar através do ícone, clica, ou eu posso teclar M e teclar Enter. A primeira coisa que o software precisa é saber o que ele vai mover. Então ele me pergunta, selecione os objetos. Eu posso selecionar um objeto, teclar Enter, e o software me pergunta um ponto de base para que a gente possa movimentar. Como é um círculo, eu vou pegar um ponto que seja mais favorável. Como tem vários círculos aqui, eu vou pegar um ponto no seu perímetro, clico. A partir daí, eu posso arrastar para onde eu queira. Estou com a função orto ativada, eu posso desabilitar. E daí eu movimento para onde eu quiser. Vou habilitar novamente a função orto. Ou eu posso informar a medida que eu quero distanciar, por exemplo, 200 e Enter. Então significa do ponto onde a circunferência estava até o ponto onde eu movi a mesma, eu tenho 200 milímetros. A outra função, um outro exemplo de aplicação é quando eu quero mais de uma entidade. Por exemplo, eu tenho aqui esse quadrado e eu quero movimentar ele inteiro. Tirar daqui de onde ele está para alguma finalidade. Selecionei os 4 e teclei Move. Daí ele me pergunta o ponto base. Por quê? Porque eu já selecionei o que eu queria. Teclar aqui no vértice. A partir daí eu movimento para onde eu quiser. Ele seja com medida ou apenas teclando. Uma outra opção, vou retornar aqui no Undo, é teclar primeiro no ícone, selecionar os objetos, dar Enter, ponto base, vou clicar no vértice, mas pode ser qualquer ponto que você ache conveniente e arrastar para onde eu quero. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto ferramentas de modificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!